Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Eu sou Pascal Lotaz, professor associado na Universidade de Kyoto, e hoje tenho o privilégio muito especial, se não o prazer, de conversar novamente com o professor Marandi, da Universidade de Teherã. Ele está em Teherã, está no Irã neste momento. Professor Marandi, bem-vindo de volta. Muito obrigado por me convidar. É um grande prazer. Bem, fico feliz em estar conversando com você. Fico feliz que possamos conversar, porque seu país está sob ataque. Na minha opinião, ele foi atacado de forma bastante cruel e enganosa no sábado. Estamos falando hoje, dia 3 de março. É terça-feira. Você pode nos contar como está, como as coisas estão indo e como você está vivenciando toda essa tragédia que está se desenrolando? Bem, sabe, a história é, do meu ponto de vista, não muito melhor. Esta é a terceira guerra em que os Estados Unidos se envolvem contra o Irã. Em 1980, quando Saddam Hussein invadiu nosso país a mando de ambas as superpotências, os Estados Unidos tornaram-se cada vez mais a força motriz por trás dele. O Ocidente lhe deu armas químicas, vindas principalmente da Alemanha, das fábricas que as produziam. Eles montaram essas fábricas por todo o Iraque e massacraram muitas pessoas. Em apenas um caso, mataram 6.500 curdos na cidade de Halabja e nas áreas ao redor em questão de minutos. E os Azwain não fizeram nada. E então, por fim, quando Saddam ainda estava perdendo a guerra, os Estados Unidos entraram na disputa. Eles lutaram ao lado de Saddam Hussein. Afundaram navios da marinha iraniana, destruíram instalações petrolíferas iranianas e derrubaram um avião de passageiros iraniano, matando 290 pessoas. Depois, mais recentemente, vimos a Guerra de 12 Dias, em que os Estados Unidos, por meio de engano, fingiram negociar com o Irã. Em seguida, entre as rodadas 5 e 6 das negociações, houve um ataque relâmpago. E agora, é claro, essa terceira guerra em que os Estados Unidos estão se envolvendo diretamente é mais uma guerra de escolha, realizada em prol do regime de Netanyahu e da classe dominante que governa os Estados Unidos. Com licença. Então, isso não é novidade. Mas esta guerra é uma grande campanha aérea. Os Estados Unidos trouxeram literalmente tudo o que podiam para realizar ataques aéreos. E como os principais ativos militares do Irã estão todos profundamente subterrâneos e, portanto, inacessíveis ao regime americano e ao regime de Netanyahu, eles bombardeiam cidades. Eles bombardeiam infraestrutura civil e residências. Eles bombardeiam hospitais. Na noite passada, eu estava na televisão iraniana para um programa, e uma hora depois, eles bombardearam a televisão iraniana. Na noite anterior, eles também bombardearam a televisão iraniana. O estúdio por qual eu deveria ir foi bombardeado na noite anterior. E então, na noite passada, eu fui para outro lugar. Eu não sei exatamente o que foi atingido, mas eles bombardearam o complexo da Rádio e Televisão Nacional do Irã. Eles bombardeiam hospitais, bombardeiam escolas. Neste exato momento, enquanto você e eu conversamos, está acontecendo um cortejo fúnebre na cidade de Minab. Não é uma cidade muito grande. No primeiro dia, mísseis americanos atingiram uma escola primária, matando cerca de 165 meninas. E houve completa indiferença da mídia ocidental. A BBC, a CNN, todos os outros, porque essas crianças não têm valor para eles. E nesse mesmo dia, eles também bombardearam um ginásio onde jovens jogavam basquete e assassinaram as jogadoras. Desculpe, eles estavam jogando vôlei e assassinaram os jogadores de vôlei. Então, depois do primeiro dia, os iranianos decidiram fechar todas as escolas. Nossas escolas e universidades estão fechadas. Eu tinha aula ontem, mas como estava fechada, não lecionei. Não sei se teremos aulas online nos próximos dias ou semanas. Além disso, é durante o Ramadã. Muitas pessoas estão em jejum. E em pouco mais de 2 semanas, teremos o Ano Novo iraniano. Então,
morte e destruição estão sendo lançadas sobre o povo iraniano em uma guerra de escolha pelos americanos durante este período. À noite, em Teherã, estamos sendo bombardeados. Durante o dia, somos bombardeados. E eles têm o que chamam de duplo ataque. Acho que esse é o termo. Ataques aéreos em 2 tempos. Na Praça Ferdowsi, um dos meus amigos estava lá. Eles atingiram a praça, os prédios ao redor, então as pessoas correram para ajudar, socorristas e outros. E enquanto tentavam encontrar sobreviventes, atingiram o mesmo lugar novamente. Então é isso que estamos enfrentando. 2 regimes bárbaros que não têm humanidade. Mas os iranianos estão revidando. Vemos mísseis iranianos atingindo a Palestina ocupada. Vemos iranianos atacando ativos dos Estados Unidos no Golfo Pérsico e os Estados Unidos estão sofrendo. Jatos dos Estados Unidos foram abatidos. Vamos falar disso por um segundo, apenas para atualizar todo mundo. Você sabe qual é o número oficial de mortos até agora? E em Teherã, você ainda consegue se locomover? Ou todo mundo está com medo e se escondendo em abrigos ou algo assim? Como está a vida em Teherã neste momento? Bem, à noite, as pessoas... Bem, primeiro deixe-me dizer que o governo e o Conselho Supremo de Segurança Nacional, no primeiro dia, pediram que as pessoas que não precisavam permanecer em Teherã fossem embora, porque os Estados Unidos e os israelenses estavam bombardeando a infraestrutura civil. Por exemplo, eles bombardearam o prédio central dos serviços de emergência, as ambulâncias. Eles bombardearam o prédio central do Crescente Vermelho. Então, esses são monstros com que estamos lidando. Esses são serviços puramente humanitários. Eles estão lá apenas para resgatar pessoas. É tão cruel. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Assim como o ataque de duplo toque. A questão é, bem, o que eu ia dizer é que ontem à noite, em Teherã, e na noite anterior, houve grandes concentrações de pessoas por toda a cidade para apoiar as Forças Armadas e para comemorar o martírio do Ayatollah Khamenei. Eu publiquei trechos disso no meu canal do Telegram e postei alguns no meu perfil do Twitter. Multidões enormes, mas não em um só lugar, espalhadas por diferentes praças de Teherã, tanto na noite passada quanto na anterior, sob fogo aéreo, sob ataques aéreos. E em algumas das imagens é possível ver pessoas nas ruas enquanto os israelenses bombardeiam e as defesas antiaéreas estão em ação. E as pessoas, homens e mulheres, mantêm sua posição, denunciam o regime de Trump e expressam apoio ao Estado e às Forças Armadas. Mas as empresas, não é um dia normal de trabalho. Muitas estão fechadas. As que estão abertas, eu não perguntei, mas estou bastante confiante de que se eu for a algumas das lojas ainda abertas, provavelmente não terão muitos clientes. Então Teherã está menos movimentada, em parte porque muitas pessoas foram embora, mas também porque muitas, presumo, estão ficando em casa. Os departamentos do governo estão funcionando, mas em nível mínimo, para reduzir o risco de que seus colegas, funcionários públicos, sejam feridos, mortos ou assassinados. Ei, uma breve pausa porque fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascaloras.substack.com. O link está na descrição abaixo. E agora, de volta ao vídeo. É uma situação muito, muito horrível, é claro. Você pode me dar sua avaliação sobre o que o Irã está fazendo agora? Quero dizer, por um lado, temos esse poderoso arsenal dos Estados Unidos sendo lançado contra o Irã. E claro, a maioria das armas que Israel dispara também é fabricada nos Estados Unidos. E eles estão obviamente agindo em coordenação. Mas o Irã agora decidiu revidar com força. Não apenas contra Israel, mas contra todos os estados do Golfo. O que você vê como a estratégia aqui, ou o que puder compartilhar conosco?
as the strategy being like whatever you can share with us. Well, I should also add that alongside Bem, eu também devo acrescentar que, ao mesmo tempo em que massacram iranianos neste exato momento, o regime israelense está bombardeando o Líbano e matando civis libaneses. Estão bombardeando Beirute, atingindo blocos de apartamentos, derrubando-os, esmagando as pessoas dentro e destruindo famílias. E isso está acontecendo em ritmo acelerado. Claro, o Ocidente desvia o olhar, e a mídia ocidental também. Nenhuma condenação aos ataques contra civis, porque é isso que o Ocidente faz. Eles tiraram a máscara. São os bárbaros que sempre foram, esses regimes, há séculos, desde a ascensão dos impérios ocidentais. for centuries, since the rise of Western empires. And the facade and the pretense that we E a fachada e a pretensão que vimos por alguns dias, a correção política que vimos por algumas décadas, tudo isso acabou. Está tudo às claras agora. Neste momento, os iranianos estão atacando Israel, a Palestina ocupada, com mísseis. E parece que as defesas aéreas do regime israelense estão se esgotando ou são incapazes, porque quase todos os mísseis iranianos estão passando. E não há trégua. Os iranianos estão lançando salva após salva. No Golfo Pérsico, os iranianos estão usando outro tipo de armamento, porque não precisam daqueles mísseis de longo alcance. Neste momento, eles estão bombardeando Tel Aviv enquanto falamos. Não sei se você consegue ouvir. Right now they're bombing Tehran as we speak. I don't know if you can hear it, but you may hear it in a couple of seconds if some of the. Mas você pode ouvi-las em alguns segundos se algumas das bombas caírem perto. Então, na região do Golfo Pérsico e no Oceano Índico, os iranianos estão usando mísseis de curto alcance, porque o Golfo Pérsico não é muito largo e os ativos dos Estados Unidos não estão muito distantes. As bases subterrâneas que eles usam lá estão lançando mísseis e drones que são muito baratos para o Irã. E como todos estão em bases subterrâneas, não são acessíveis aos Estados Unidos. Eles estão atacando alvos ligados aos Estados Unidos na região do Golfo Pérsico, bases americanas. E os Estados transferiram seus soldados para hotéis e outros prédios. Então os iranianos também os estão atingindo nesses locais. Algumas instalações de petróleo e gás foram danificadas, mas não está claro como isso aconteceu ou quem foi o responsável. Os iranianos não estão permitindo que petróleo ou gás saiam do Golfo Pérsico. Como você sabe, o preço do petróleo e do gás aumentou, embora o Irã não esteja destruindo nenhum dos petroleiros e não haja grandes danos a nenhuma instalação de petróleo ou gás. Mas se houver uma escalada, tenho quase certeza de que isso vai acontecer. Os petroleiros, que tentaram sair do Golfo Pérsico, há alguns poucos sob pressão dos Estados e SEM, foram todos atingidos pelo Irã. Então os petroleiros estão permanecendo onde estão. Então, basicamente, eles estão isolados e nada está passando. E o que você acha, sabe, Donald Trump disse, logo no começo, nesse discurso completamente descontrolado dele, que todas as forças iranianas precisam depor as armas, incluindo a polícia, caso contrário, todos seriam mortos, cada um deles, segundo ele. E que o objetivo da campanha de bombardeios é destruir toda a infraestrutura militar. E depois que isso estiver feito, o povo iraniano deveria naturalmente se levantar, tomar o governo e encerrar tudo. Quero dizer, você pode nos dizer o quão realista é esse cenário? Can you tell us how realistic that scenario is? Well, this is unhinged, but the West in general. Bem, isso é insano. Mas o Ocidente em geral, as elites políticas, sempre foram insanas. Eles acreditam na própria propaganda sobre o Irã. Gastam muitos bilhões de dólares por ano em propaganda anti-iraniana por meio de centenas de veículos de mídia em língua persa que transmitem para o Irã ou podem ser acessados de lá a partir do Ocidente. Canais de TV, TV via satélite, coisas que podemos acessar online. O tempo todo, muito hostis ao país. Existem canais em persa no Telegram e sites elaborados com notícias sobre o Irã, cheios de desinformação, tentando criar medo e desespero entre os iranianos. E eles têm dezenas de milhares de iranianos na folha de pagamento. Quero dizer, em apenas um acampamento na Albânia, que tenho certeza de que você conhece, a organização terrorista MEK, há de 3 a 4 mil pessoas lá. They have 3,000 to 4,000 people there, and they're just trolls.
That's their job. So, E eles são apenas trolls. Esse é o trabalho deles. Quero dizer, esse é só um pequeno exemplo. Existem todas essas emissoras de televisão, sites e outras fazendas de trolls pertencentes às mesmas pessoas, ou a outras organizações terroristas, ou aos monarquistas. Eles investem muito dinheiro nisso. E então essas pessoas usam esse dinheiro para pagar políticos ocidentais, que por sua vez, os apoiam. Depois, no parlamento ou no governo, aprovam novos financiamentos. Isso reforça uma narrativa sobre o Irã, porque essas pessoas dizem o que o Ocidente, os regimes e as elites ocidentais querem ouvir. Que o Irã é impopular, que a República Islâmica é desprezada, que está desmoronando, prestes a colapsar, um castelo de cartas e todo esse absurdo. E na verdade eu tenho esse programa semanal que venho fazendo há, não sei, umas 12 semanas, talvez 3 meses, na televisão Al Mayadeen. Mas meu programa é em inglês, é um monólogo. E no último, que foi na sexta-feira, o programa se chamava Desmistificando o Irã. Nesse episódio, eu estava falando sobre a narrativa interminável do colapso do Irã. Mostrei que nos anos 1980, 1990 e no início do novo século, as manchetes e artigos sobre o Irã no New York Times, no Washington Post, no Herald Tribune e em todos esses outros veículos, se você removesse as datas e os publicasse agora, não daria para notar a diferença. Naquela época, já diziam que o país estava prestes a implodir. A juventude, 30 anos atrás, havia se voltado contra o regime, como eles gostam de chamar, e ele estava implodindo. Supostamente, outra revolução estava surgindo. Se alguém assistir, basta ver os primeiros 10 minutos. É bastante divertido. Essa narrativa nunca termina. Eles estão sempre baseando tudo em cálculos falsos e histórias falsas. Implementam políticas, batem de frente com a realidade e nunca aprendem. Durante a Guerra de 12 Dias não aprenderam. E agora estão falando sobre o que vão fazer no futuro no Irã, se os americanos terão algo a ver com a administração do país e tudo mais. Todas essas suposições falsas. E eles fracassarão, sem dúvida. O Irã prevalecerá, embora a um grande custo para o povo iraniano. Mas não temos escolha. Foi uma guerra de agressão imposta. Ainda assim, o Irã infligirá uma derrota estratégica aos regimes de Trump e Netanyahu. Você está preocupado que Israel possa usar armas nucleares contra o Irã? Eu não acho que o mundo vá aceitar isso. Acho que isso seria um passo longe demais. O mundo já despreza o regime israelense e despreza o regime de Trump. Mesmo em países aliados dos Estados Unidos, muitas pessoas comuns reconhecem a verdadeira essência desses regimes. Mas em todo o mundo, a hostilidade em relação a eles está crescendo. Não acredito que Rússia, China e outros tolerem isso. Mas mesmo que tolerem, ainda assim, não conseguiriam destruir o Irã com algumas armas nucleares. E o Irã já afirmou antes que se houver uma ameaça existencial ao país, uma ameaça existencial, então mudará sua postura nuclear. O Irã não quer armas nucleares, tem se abstido de produzi-las. Iran does not want nuclear weapons. It has refrained from producing them, just like during the war when the West gave Saddam Hussein chemical. Assim como durante a guerra, quando o Ocidente deu armas químicas a Saddam Hussein, o Irã se absteve de produzi-las. Havia uma fátua naquela época, porque as armas químicas eram desumanas, e há uma fátua agora sobre armas nucleares. A IAEA afirmou que nunca houve qualquer indicação de que o Irã estivesse avançando em direção a uma arma nuclear em nenhum momento. A inteligência americana admitiu, pelo menos desde 2003, que nunca houve tal movimento. Mas ouvimos de um assessor do líder no último ano, 2 vezes, o Dr. Karazi, que foi ministro das Relações Exteriores durante anos no governo Khatami. Como assessor do líder, ele disse 2 vezes que o Irã mudará sua postura nuclear se houver uma ameaça existencial. E o Dr. Larijani, quando era assessor do líder, o Dr. Larijani, que agora é o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional e uma figura muito, muito importante, também disse que se houver uma ameaça existencial, o Irã mudará sua postura nuclear. Então quero dizer, o simples fato de você ter feito essa pergunta
E o simples fato de tantas outras pessoas estarem fazendo a mesma pergunta mostra o quão bárbaro é o regime israelense, a ponto de as pessoas sequer considerarem algo assim. E mostra o quão bárbaros são os regimes ocidentais, e como a mídia ocidental está tão capturada pela classe Epstein, que culpa as vítimas o tempo todo. Eles nunca culpam o regime israelense por genocídio ou agressão, e não levantam esse tipo de questão. Eles desviam o olhar porque seus jornalistas não são jornalistas de verdade. Seus jornalistas são empregados da classe Epstein. É absolutamente insano. Quero dizer, quando aconteceu a guerra em larga escala com a Ucrânia, a chamada Operação Militar Especial, todo o Ocidente estava gritando em protesto porque era um Estado com armas nucleares atacando um Estado sem armas nucleares. E desta vez, são dois Estados com armas nucleares. Dois deles, trabalhando juntos para atacar um Estado sem armas nucleares que vem dizendo, nós não queremos armas nucleares. E o outro lado a acusa de querer tê-las. Eles vêm dizendo há 30 anos, nós não as queremos. Eles não estão produzindo. Mas é isso que torna a situação para a qual estamos caminhando tão absurda. Mas posso perguntar novamente, só para entender corretamente. Quero dizer, o líder supremo do Irã, Ayatollah Khamenei, foi morto no domingo. Você está dizendo que para o Irã isso ainda não é uma ameaça existencial? Quero dizer, vocês ainda não estão percebendo nesse nível? Entendem ainda está optando dentro de diferentes pressupostos sobre como conduzir uma guerra. Bem, antes de tudo, ele é o líder religioso mais importante do mundo xiita e tem o maior número de seguidores entre os xiitas em todo o mundo. Também temos outros, como o Ayatollah Sistani, o Ayatollah Makarim Shirazi e outros que têm muitos seguidores, mas que também o apoiam e estão todos indignados. Portanto, todo mundo xiita está em polvorosa. A credibilidade dele entre os muçulmanos sunitas aumentou drasticamente porque ele é a única pessoa defendendo o povo palestino, o único líder. Ninguém mais está fazendo isso. E os países xiitas, o eixo da resistência, são os únicos que estão fazendo sacrifícios para impedir o genocídio em Gaza, seja no Iêmen ou no Líbano. Whether it's in Yemen or whether it's in Lebanon has made enormous sacrifices, the resistance there. O Líbano fez enormes sacrifícios, a resistência de lá. Milhares de homens, mulheres e crianças foram massacrados pelos israelenses nesse pequeno país. Muitos milhares. E assim, os sunitas em todo o mundo estão cada vez mais enxergando através da propaganda do Catar, da Arábia Saudita, de Erdogan e dos Emirados Árabes Unidos. Eles vêm tentando demonizar o Irã e os xiitas e criar divisão há décadas por meio de calúnias e desinformação, porque todos estão no campo americano. Quero dizer, neste exato momento, todos eles abrigam bases dos Estados Unidos. A Turquia está transportando petróleo para Israel, para o regime israelense. Aviões AWACS da OTAN estão sobrevoando a Turquia para ajudar a coletar informações sobre o Irã. Gather information on Iran. American bases in Turkey are being used. In Jordan. Bases americanas na Turquia estão sendo usadas. E na Jordânia, suas bases também estão sendo utilizadas. O radar deles está operando na Jordânia. Há um grande número de aeronaves dos Estados em bases aéreas sauditas. Assim, pessoas em todo o mundo islâmico veem que essa propaganda que vem ocorrendo há quase 5 décadas sempre se baseou em mentiras. E que os únicos que realmente sacrificam pelos sunitas palestinos, são o eixo da resistência. Mas isso vai ainda mais longe, porque os iranianos sempre apoiaram os oprimidos. Isso faz parte da ideologia religiosa deles, especialmente como xiitas. Eles têm uma visão ideológica particular e apoiam os oprimidos. Apoiam Cuba, apoiam a Venezuela, apoiaram a resistência no sul da África contra o apartheid. E assim, em todo o sul global, não tanto no Ocidente, mas em todo o sul global, muitas pessoas que buscam libertação veem o Irã de uma forma muito diferente daquela apresentada pelo Ocidente. E nos últimos 2 anos e meio, desde 7 de outubro, a imagem do Irã e de seu eixo vem crescendo em todo o sul global. And their access has been growing across the global south, and now
during these days, they see that Iran is E agora, refusing to nesses dias, eles veem que o Irã se recusa a se submeter. is growing. Então o prestígio do Irã está crescendo em todo o mundo e em toda a região. E isso, eu acho, é uma péssima notícia para os Estados Unidos. O império, parte de seu sucesso está em projetar poder, mas quando é visto como incapaz, apesar de mobilizar seus procuradores regionais que acabei de mencionar, as famílias ditatoriais, as ditaduras no Golfo Pérsico, a Jordânia, Erdogan e outros, e depois todo o campo ocidental ao lado de Trump, apoiando essa agressão e esse massacre conjunto levado a cabo pelos regimes de Trump e Netanyahu, as pessoas veem que o Irã está revidando e o eixo da resistência está revidando. Iran is fighting back, and the axis of resistance is fighting back. So this is breaking the image of the United States. And on the Então other isso está hand, prejudicando a imagem closed dos the Estados Unidos. Strait of Hormuz. E por outro lado, os iranianos fecharam, como eu disse antes, o Estreito de Hormuz, e não há nada que os americanos possam fazer a respeito. Precisamos ter em mente, você vive num país tecnologicamente avançado, que a IA é o campo de batalha do futuro, a última esperança da economia dos Islãs, porque ela foi desindustrializada. Por isso, eles estão concentrando seus esforços em IA. O Irã está elevando o preço do petróleo e do gás, e os Estados Unidos estão desesperados para ter sucesso em IA. Então, se os americanos aumentarem a escalada, os iranianos podem apertar ainda mais o cerco e fazer os preços do petróleo e do gás dispararem. And they can drive oil and gas prices through the roof. So I think that the Americans are in a very bad situation. Acho que os americanos estão em uma situação muito ruim. Eles estão cometendo atrocidades 24 horas por dia, sem dúvida. Os iranianos estão sofrendo, mas o país está unido. Se alguém entrar no meu canal do Telegram ou na minha conta do Twitter e vir as imagens das pessoas nas ruas de Teherã e em todo o país todas as noites, vai ficar impressionado, sob fogo. Porque os americanos não estão apenas bombardeando Teherã, eles estão bombardeando centenas de cidades. E estão bombardeando, como eu disse, escolas, hospitais, delegacias locais. Eles estão tentando destruir a sociedade civil. Estão tentando destruir as estruturas da sociedade. It seems to be pretty clear to me that the number Parece bastante claro para mim que o principal objetivo dos Estados Unidos é tentar promover uma mudança de regime. Mas na falta disso, eles tentarão bombardear o Irã de forma tão intensa que o tecido social do país entre em colapso e se transforme em conflito civil. É também por isso que eles miram nas forças policiais e na infraestrutura civil da administração pública nesses diferentes lugares. Porque é preciso criar condições para que o país inteiro caia numa guerra civil. Certo? Essa é a segunda mensagem. É por isso que eles bombardeiam os serviços de emergência, para que as pessoas não possam chamar ambulâncias. Então, qual é a contra-estratégia do Irã agora? Quer dizer, qual seria um cenário em que o Irã diria, ok, agora nós os repelimos? Se os Estados e o Irã se tornarem fisicamente incapazes ou não quiserem mais atacar, em que momento o Irã diria, ok, tudo bem, conseguimos, isso está encerrado da nossa parte? Como isso pareceria? Isso é complicado. Sabe, não há um cenário claro na minha mente. Isso pode se desenrolar de muitas maneiras diferentes. Mas no fim das contas, os americanos vão ter que recuar. Vimos algo parecido no Iêmen. Lembra da guerra em que os Estados Unidos iam derrotar o Iêmen e o Ansar Allah, o que eles gostam de chamar de Houthis? No final, Trump anunciou vitória e foi embora. Ele disse que eles capitularam, mas não foi o caso. Então o Iêmen venceu, depois de 7 semanas de guerra e de danos à economia mundial e à economia dos Islãs. O Iêmen venceu a guerra, mas na verdade foram apenas os americanos desistindo. Depois de um tempo, os americanos vão ter que desistir. After a period of time, the Americans are going to have to give up. They're having casualties, their economies, their armed forces are Eles estão sofrendo baixas. As forças armadas deles estão pagando um preço altíssimo. Quero dizer, toda vez que bombardeiam cidades iranianas, já que têm medo dos mísseis e drones iranianos, seus aviões, seus jatos, ficam muito longe. Eles não sobrevoam o Irã, disparam mísseis contra ele. Mas para fazer isso, precisam ser reabastecidos na ida e novamente na volta.
Então os voos são muito longos. Isso não é bom para os jatos, e o combustível é muito caro. E claro, as bombas e os mísseis são caros, e estão sendo consumidos neste exato momento. Os Estados Unidos não são um país industrializado como a China, nem tem uma indústria militar como a da Rússia. Esses mísseis são muito caros de fabricar nos Estados Unidos. O Irã lança um drone contra uma base americana e os Estados Unidos disparam mísseis anti-drone. O drone iraniano custa alguns milhares de dólares, enquanto o míssil americano custa algumas centenas de milhares. E claro, o preço da energia está subindo. Então todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Isso não vai acabar bem, especialmente com Trump já sendo tão impopular. Há os arquivos de Epstein, há as divisões profundas nos Estados Unidos. Diferente das guerras anteriores, em que a mídia ocidental mentia abertamente e os líderes ocidentais mentiam abertamente, e a maioria das pessoas acreditava neles e apoiava a guerra, como no Iraque. Aqui, apesar das mentiras, vimos Witkoff afirmar que em 10 dias o Irã faria uma arma nuclear, ou Van Singh dizendo mais ou menos a mesma coisa, Trump falando sobre o Irã fabricar mísseis para atacar os Estados Unidos. Todas essas mentiras nós já ouvimos em 2002 e 2003. Naqueles anos, eles conseguiram mobilizar a sociedade americana, como em outras guerras. O Ocidente é bom em mobilizar as pessoas ingênuas do Ocidente. Mas agora, a desconfiança em relação aos regimes e à mídia ocidentais é tão grande que mesmo que a desinformação sobre o Irã seja eficaz, as pessoas ainda têm visões extremamente negativas e bizarras sobre o Irã, que não têm base na realidade. Basicamente, a mídia ocidental, do The Guardian a Fox News, do Breitbart ao The Independent, é toda igual quando se trata do Irã. From Breitbart to the Independent, they're all the same when it comes to Iran. We saw in Congress when Vimos no Congresso, quando Trump fez seu discurso sobre o Estado da União, que a única vez em que todos os senadores se levantaram juntos e aplaudiram, democratas e republicanos, foi quando ele estava atacando o Irã. Portanto, os Estados Unidos não conseguiram convencer o público americano. E o mundo está mais ou menos indignado, exceto por alguns focos de apoio, talvez na Índia e em alguns setores da Europa. As pessoas estão percebendo o que está acontecendo. Então, vai ser muito difícil para os Estados Unidos, para Trump e para a classe dominante Epstein nos Estados Unidos, sustentar isso por muito tempo, porque as dificuldades e o sofrimento impostos são vistos como algo feito em prol do regime israelense. Não muito. Certo. E uma última pergunta, porque sei que você tem muita coisa para lidar. A colaboração, ou melhor, as interações com a Rússia e a China, como você as vê? Estão aumentando? Você tem ouvido algo? Outros estão ajudando? Vocês estão recebendo ajuda humanitária deles? Sabe, desde a Guerra de 12 Dias, os liberais no Irã, aqueles que defendiam que deveríamos tentar construir pontes com o Ocidente, têm perdido espaço muito rapidamente. E agora acho que há um consenso. O Ocidente pode fingir que os iranianos o apoiam, que aqueles manifestantes representavam a sociedade iraniana. Podem dizer isso quanto quiserem. Podem bater a cabeça contra a parede. Tudo bem. Eles vão matar pessoas. Não se importam. Mas também vão pagar um preço. Os iranianos estão unidos contra os Estados Unidos e o Ocidente. E agora que viram que toda vez que negociam, os Estados Unidos tentam enganar o Irã, desta vez o Irã não foi enganado. Estava preparado. O Ayatollah Khamenei permaneceu em sua residência, continuou trabalhando em seu escritório, porque assim escolheu fazer. Ele não teve medo. Quando pediram que ele se mudasse, ele disse que muitas pessoas não têm para onde ir além de suas próprias casas. Então ele também não iria a lugar nenhum. Ele sabia, mas manteve-se firme, e isso o tornou ainda mais heróico entre os iranianos comuns. Sua esposa foi martirizada, seu genro foi martirizado, sua filha foi martirizada, sua neta foi martirizada. Mas o restante do aparato militar e político foi muito menos afetado do que durante a Guerra de 12 Dias.
O Irã está unido. E para os Estados Unidos, isso é, eu acho, a derrota definitiva para os Estados Unidos e para o regime israelense. Os principais ativos militares iranianos estão bem protegidos. The Iranian key military assets are well protected. They're deep underground. As I said, the Iranians have been Eles estão bem abaixo da terra. Como eu disse antes, os iranianos vêm se preparando para um ataque dos Estados Unidos há décadas. Ou talvez eu não tenha dito isso antes. Mas desde a invasão do Iraque, os iranianos têm construído bases subterrâneas em toda a região do Golfo Pérsico e além, porque os Estados Unidos colocaram o Irã como parte do eixo do mal e começaram a dizer que todas as opções estavam sobre a mesa. Bush, Obama e assim por diante. Então o Irã vem se preparando. Este não é um cenário em que os americanos possam alcançar a vitória. Eles podem massacrar iranianos, mas isso terminará em fracasso. E me desculpe, esqueci sua pergunta. Não tenho certeza se eu realmente estava respondendo a ela. The question was A questão era se a Rússia e a China estão oferecendo algum tipo de ajuda. coming from them. Right. So the liberals have lost. Sim, certo. Então, os liberais perderam o argumento e muitos se afastaram. Como eu disse, aqueles manifestantes não representam a opinião pública iraniana. São um pequeno segmento da sociedade. Muitos deles agora se arrependem do que fizeram, porque veem o que os Estados Unidos estão fazendo com eles. Portanto, o argumento agora é que devemos focar mais nos países amigos, aqueles que não estão nos atacando. O consenso no Irã foi criado em parte graças a Trump, ao regime em Washington e ao regime israelense. As relações com a Síria e a China melhoraram, e acredito que nos próximos anos, esses laços se fortalecerão ainda mais. That those bonds will strengthen further. Right. What a lot of people get wrong. Certo. O que muitas pessoas entendem errado é que o Irã é uma sociedade muito diversa, com muitas opiniões diferentes. Mas esta guerra está agora canalizando essas opiniões para, bem, os poucos caminhos que ainda são possíveis. Professor Marandi, muito obrigado pelo seu tempo hoje e, por favor, fique em segurança. Sabe, eu não sou uma pessoa religiosa ou um grande crente, mas se existe algo próximo disso, então eu diria que estou rezando para que você e todos na região estejam seguros. Também vou colocar o link para o seu perfil no X na descrição deste vídeo. Pessoal, por favor, confiram as atualizações do professor Mohammad Marandi. Professor, obrigado pelo seu tempo hoje. Professor, thank you for your time today. Thank you very much. As General Soleimani once famously Muito said, obrigado. we are the nation Como o general Soleimani disse certa vez, somos a nação do Imam Hussein. Se os analistas, políticos e oficiais militares americanos tivessem lido um pouco sobre a história de Kabbalah, sobre seu impacto na sociedade iraniana, sobre o neto do profeta e sobre o quanto essa história está profundamente enraizada na ideologia religiosa do Irã, de apoiar os oprimidos e desafiar os opressores, eles teriam pensado duas vezes antes de atacar o Irã. Mas, esperançosamente, apesar de os dias serem sombrios para o Líbano, para os iranianos, para as pessoas em toda a região e para as pessoas em todo o mundo, porque em todos os lugares as pessoas estão indignadas e profundamente perturbadas com o que o Ocidente está fazendo. E é claro, Gaza, Gaza, Gaza. Esperançosamente, apesar da escuridão, o sol voltará a brilhar sobre a humanidade no futuro. O império ruirá e aqueles que sobreviverem verão dias melhores. O sol vai nascer novamente. Obrigado, professor Marandi. Thank you.